والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Allah por nos ter dado esta oportunidade de estarmos aqui hoje. Cumprimos com uma obrigação nossa, que é o Juma. Juma a gente tem feito todas as semanas, enquanto estivermos, e até fazer tudo durante a vida toda. Só que, assim como eu tenho dito sempre, né? Há comida, há sabores e sabores. Né? Eu, quando venho para aqui, para São Garcia, isto tem um significado muito especial, um sabor diferente do outro lado, por causa daquilo que me liga a mim com este lugar. A nossa infância, a nossa relação com o lugar, com a terra, com as pessoas, não é a mesma coisa como outra parte. Embora a obrigação seja a mesma, mas há aquela coisa que nos liga, né? O tal patriotismo, que o Islã diz patriotismo, né? Amor pelo local onde a pessoa nasceu, onde cresceu, onde viveu, é uma coisa muito especial, né? É emocionante também, né? Portanto, mas pronto, se estivesse as coisas nas nossas mãos, né? Ideal seria a pessoa carregar a sua trocha, vir ficar aqui e dizer, pá, eu estou aqui onde sempre estive, né? Mas já são os compromissos, trabalhos que nos levam para outras partes e a pessoa tem que estar todo lado, né? Tem que estar aqui, tem que estar do outro lado, tem que fazer tudo o que for possível, né? Mas pronto, alhamdulillah, é mais uma oportunidade de estar aqui e sempre que for possível a gente está aqui. Não sei sobre o que pode falar, né? Há muita coisa para se falar, né? Hoje é feriado, a gente vai falar um bocadinho à vontade, acho que não há muita pressa, né? Dentro daquele tempo vamos aproveitar o melhor possível. Há uma coisa que preocupa a todos nós, todos. Uma coisa é o nosso fim e o fim do mundo. São dois fins que preocupam a todos. Qualquer pessoa tem aquela preocupação de saber quando é que vai ser o fim do mundo. E outra preocupação é quando é que vai ser o nosso fim. Eu quero explicar a vocês como é que isso funciona. E se vale a pena a gente andar preocupar-se com esses dois fins. Se tem alguma vantagem, se tem algum benefício. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também as pessoas tinham a mesma preocupação. Vinham o tempo do Nabi, porque sabiam que ele é a fonte de conhecimento, porque tinha ligação com o céu. E coisas que normalmente as pessoas não sabem, ele tinha acesso e dava conhecimento. Então vinham perguntar a ele, assim como a Allah diz no Corão, Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Eles perguntam a ti acerca do Sa'a, acerca da hora, quer dizer, hora do fim. Ayyana mursaha, quando é que isso vai acontecer? Então, a resposta sempre era Qul innama ilmuha inda rabbi. Diz a eles, o conhecimento disso está apenas com o meu Senhor. Sabe? Quer dizer, o conhecimento, a data exata, só está com o meu Senhor só. Islã deu algumas indicações, por exemplo, uma das indicações diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Qiyamat vai ser numa sexta-feira. Você já sabe que é sexta-feira. Até deu o mês também, Muharram. Deu o mês, deu o dia. Mas o momento exato, você não sabe. Por isso é que consta no hadith, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que quando chega a sexta-feira, todas as criaturas, menos índice e jinn, ficam preocupados, pensando que pode ser hoje, sexta-feira. E eu estou para lançar um livro, além do Corão que vamos lançar,
Eu escrevi naquele capítulo de morrer numa sexta-feira, mas foi muito interessante como é que até no cemitério os mortos têm conhecimento do dia de sexta-feira e como é que eles passam a sexta-feira. Eu contei algumas passagens ali muito interessantes. Inshallah, este livro também há de sair este ano. O Corão também há de sair este ano. Inshallah. Portanto, isto tudo é para aumentar, enriquecer ainda mais a vocês. Portanto, eu estava a dizer que quando é que vai ser? Allah diz só, Allah que sabe. Ninguém sabe. O Islã foi bom porque ele deu-nos o dia, deu-nos o mês e não só, até deu-nos sinais. Então daí é suficiente para a pessoa começar a analisar, pelo menos quando vê os sinais, né? Há sinais grandes e há sinais pequenos, né? O dia está marcado e não é nada para Allah a questão de Qiyamah. Allah próprio no Corão diz: وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. A questão de Sa'a perante Allah é como abrir e fechar o olho. Não precisa muita coisa. Outro dia houve um pequeno terremoto aí em Maputo, que nem foi nada, que nem deu para mexer uma folha. Mas como é que as pessoas ficaram preocupadas? Todas correram para o pânico. Mas Allah dá estes exemplos pequeninos. E quando acontecem na pequena escala, é indicação que pode vir a acontecer na maior escala também. Olá, quem pensava, Maputo nunca foi considerado zona de terremotos. Mas agora está-se a tornar algo constante. Todos os anos você vê uma, duas vezes estas notícias. Isto tudo para lá dar uma noção e ideia. E Allah quando diz: Inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. O tremor da hora vai ser uma coisa grande. Ele dá o seu panorama quando diz: Yawma tarawna. Nesse dia você há de ver: Tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Cada mulher que está a amamentar o seu bebê vai esquecer-se do seu bebê. O pânico. Aquele dia foi uma coisa pequenina. As pessoas deixaram-se daí nos prédios, me preocupar. Você tem coisas valiosas, não tinha? Cada uma tem ouro em casa, tem dinheiro, mas deixou tudo, foi para a rua. Só pequeno, um blisco. Nem foi considerado nem blisco, nem foi nada. Mas você só para ter uma ideia, imagina quando acontecer o grande tremor, e da zulzilatil ardu zilzala, quando o grande tremor chegar, de facto esta ayat vai ao encontro disso, que diz que a pessoa vai esquecer-se de tudo, há de esquecer de que tem um bebê para amamentar, precisa de correr, todos vivem nos prédios, há de deixar o bebê ir para o terra, porque tem que salvar a sua vida. يَوْمَ تَرَوْنَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Toda mulher grávida vai abortar o seu bebê. Sabe, isto é muito interessante. Eu sempre digo que cada vez que a gente lê o Corão, descobre uma coisa nova. Cada vez que a gente descobre uma coisa. Eu apareci em Portugal, tirava uma revista de comunidade. Certa vez apareceu um bar naquela página cultural. Eu disse: eu tenho umas coisas para escrever, coisas destas ocidentais. Ele escreveu ali, ele disse que cada vez que nasce um bebê no mundo, é uma palavra da parte de Allah. Allah não está a dizer a nós de que o mundo deve continuar. Quando nasce o bebê, é como se Allah estivesse a comunicar conosco, a dizer: não, o mundo deve continuar. E eu, depois de muito tempo, eu comecei a pensar assim: este dito não corresponde ao Corão. Porque se nascer bebê quer dizer que o mundo tem que continuar. Allah no Corão fala que um dos sinais de Qiyamah é a mulher vai abortar-se. Tem bebê. Então, aquele bebê, por que Allah não diz que tem que continuar? E o mundo está acabado, tendo aqueles bebés todos.
Então, aquele dito não corresponde aos ensinamentos do Corão. Então, eu estava a dizer, esta passagem é longa, eu queria chegar a outra parte convosco, não é? Que esta preocupação, quando o mundo vai terminar e quando eu vou terminar, é uma preocupação de todos. Eu queria só pôr um ponto de interrogação para vocês. Será que vale a pena a gente andar a pesquisar isto, perder o nosso tempo, a querer saber quando é que vai ser o fim do mundo, quando é que vai ser o nosso fim? Mesmo se você soubesse o fim, hoje todos, até cientistas, reconhecem que este mundo tem um fim, um dia tem um fim. Porque eles dizem que o Sol, toda aquela energia que está acumulada no Sol, está a diminuir e um dia aquilo vai acabar. E assim, porque tudo que tem um início tem fim. Tudo que tem um início tem fim. Isto é uma regra normal, não é religiosa. Tudo que tem início tem fim. E todos sabem que este mundo teve um início. Esses mesmos cientistas ateus dizem que este mundo tem fim. O fim deles, eles calculam 30 bilhões de anos, ou 40 bilhões, mas dizem que tem um início. Pode ser bilhões e trilhões, mas tudo que tem início tem fim. Agora, mesmo se nós viemos a saber que este mundo tem um fim, cientistas têm as suas versões, o Corão tem a sua versão. Eu queria perguntar a você, o que você pode ganhar ao saber que o mundo tem fim? O máximo, suponha que se a gente descobrisse, ou se Sharia nos dissesse que o mundo tem mais de 10 mil anos. Você já tem conhecimento que o mundo tem mais de 10 mil anos, ou 5 mil anos. Você o que ganha? Você como pessoa ganha? Não ganha nada. Porque isso não vai aumentar, você não vai viver 10 mil anos. Isso não vai aumentar a tua vida. Cada um de nós tem uma vida limitada. 60, 70, 80, 90, 100. Depois disso você vai embora. O que adiantou você saber que o mundo tem 10 mil anos? O que você ganhou com isso? Por isso, quer dizer, já que você tem a tua vida contada, limitada, o saber de que o mundo tem mais de 10 mil anos, suponha, ninguém sabe, assim eu já disse. Allah diz no Corão, Inna sa'ata atiyatun, na verdade, a hora de chegar, acado fiha, eu vou mantê-la oculta, de tudo para cada um ser recompensado em conformidade com aquilo que ele faz. Por isso é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não interessa você saber quando é que o mundo vai terminar. Você tem que ver a tua situação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também diz: Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Quem morre, o seu qiyamat já começou. O teu qiyamat começou logo quando você morre. Por quê? Porque você quando morre, quando aquilo que a gente diz, né? Quando chega a agonia, já sakratul maut bil haqq, sakra, agonia da morte. Quando chega, até o momento em que você começa a ver coisas que você não via antes. Você começa já a entrar em comunicação com outros seres. Você começa a ver malaicas de rahma, malaicas de azab. Você começa a ver essas coisas todas. E é por isso que a gente diz que é um momento crítico e fatal em que toda a arrogância, todo o orgulho, toda a grandeza de todos, seja presidente, seja o rei, seja o que for, acaba tudo, termina logo. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Allah diz, esse momento é o tal que você tentava esquivar. Você nem queria que se falasse disso. Você sempre evitou, porque não vale a pena falar isso, nem recordar isso, porque isso cria mal-estar. Não podemos falar da morte. É tal coisa também, a diferença entre o nosso conceito e o conceito ocidental. Enquanto o Islã nós diz, Akthiru zikra hadhihi al-lazat, fique a recordar toda hora a demolidora dos prazeres. O ocidental diz, não, você deve evitar falar dessas coisas. Eles até, quando mostram na televisão imagens de guerras e tudo,
aqueles corpos, logo avisam-te. Tem imagens muito dolorosas. Mas são essas imagens que nos fazem recordar a nossa insignificância, que a gente afinal não é nada. De um momento para o outro isso pode acontecer. Então, eu estava a dizer que o Waja'at Sakratul Maut, Allah diz que você, mesmo se soubesse que o mundo ainda tem mais 1000 anos, tu como indivíduo, você ganhava. Você não ganhava nada. Você não há de viver mais 1000 anos. Então você deve preocupar-se dos teus 60, 70 anos. Porque você, quando acabar com esses seus 60, 70, 80 anos, teu quiabo já começou. Teu fim do mundo já está. Porque eu, antes de vir para o Dunya, não tinha nada a ver com o Dunya. Nunca tive contato com o Dunya. E depois de eu sair do Dunya, também não vou ter nada com o Dunya. Nenhum contato vai permanecer, segundo o Sharia. Você não tem nenhum contato com o Dunya. Mas teu fim já começou. E é por isso mesmo que eu digo que é aquele momento crítico e fatal que cada um de nós, Allah diz, é um momento dálika ma kunta minhu tahidu. Você tentava evitar isso. Mas a parte do Corão diz, falaula. Você tentava evitar, não pode. Nem vai ter falar disso. Allah diz, falaula idha balagat al-hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Por que então, quando a alma chega à garganta, wa antum hina idhin tanzurun, e nesse momento vocês estão a olhar para ele, wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi, e nós estamos mais próximos dele do que vocês. Quem é que está mais próximo? São os malaicas. Malaicas já estão ali. E aquele homem já está a ver as coisas. Mas Allah diz, mas vocês não conseguem ver a nós. Vocês não conseguem ver a nós. Os malaicas vocês não conseguem ver. Mas ele já está a ver. Ele já está a ver. Malaicas. É o momento em que Allah diz, Tauba já não é aceita. A porta de Tauba já fechou. Qiyamah já começou. Quando o momento de teste já terminou para essa pessoa, ele agora já vai ser levado para outro túnel. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Vocês não conseguem ver nós. Quando diz que nós estamos mais próximos dele, aqui Allah está incluído, está no tamanho. Malaicas já estão ali. Se não já disse, se a pessoa for boa, malaica de Rahma vem. Se a pessoa for má, vem malaika de azab ter com ele. Isso que Allah diz no Corão. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. Allah diz, وَلَوْ تَرَى, se você conseguisse ver, imagina, Allah está a tentar aproximar o máximo possível. Se você conseguisse ver, é um mundo diferente, você não consegue ver, o Allah tará. Você conseguisse ver, ó Muhammad, ou qualquer pessoa que está ali. E diz, zalimuna, fi ghamarat al-maut, quando os zalimos, os injustos, estiverem na agonia da morte, fi ghamarat al-maut. Olha, wal malaikatu, e os malaicas estão ali. Quando está falando de zalimun, automaticamente é que está a referir, a alusão é aos cânceres. Pessoas que nunca aceitaram. Wal malaika basitu aydihim. Malaicas estão ali com as mãos estendidas. Malaika diz para ele, akhriju anfusakum. Tirem as vossas almas. Tirem as vossas almas para onde? Se eles já vieram buscar a alma, tirar para onde? Então aqui é para dizer aquilo que você viu que está a dizer. Você tentou evitar o árbitro. Tentou evitar a morte, tentou evitar tudo. Então aqui Malaika está a dizer, tire as vossas almas daquela situação que vocês estavam a evitar. Vocês não queriam ir para aquele lado, não nem queriam ouvir falar, não queriam nada. Então, akhriju anfusakum, tire lá dessa situação. Tire vossas almas dessa situação. Você conseguiu tirar. Você está tão incapaz, impotente, que até mete pena. Qualquer pessoa que chega a esse momento,
esse momento é muito doloroso. Allah que facilite para todos nós. Amém. Vai. Está a ouvir? Deixa mais. Eu conheci Portugal. Há coisas que eu conheci Portugal. Eu não vou mencionar nenhum. Quando eu começava a falar, tinha um bairro, vocês conhecem, já faleceu, lá que Deus já me perdoa, mas foi uma pessoa que nos deu muita dor de cabeça. Começava a dar, esfregar altares. E eu disse, vai, um de uma semana, eu disse, vai, você não está fazendo bem. Eu, quando estou a falar, eu quero concentração das pessoas. Você está a desviar a atenção deles. Eu estou a avisar, eu disse, olha, eu era novo, estou falando já do 80. Eu disse, olha, pois você não diga que se eu falar alguma coisa, você não diga que isto é mal criado. Eu estou a avisar. Você ia aquele outro que está a dar. Não é momento para dar. Há momentos para tudo. A gente está aqui por uma causa, um objetivo. Ou você faz quando está as pessoas estão entrando e fica parado ali. Quem entra, você esfrega. Tá. Mas a pessoa que já está aqui, está concentrada, não se deve admitir nenhuma coisa que distraia essa pessoa. Porque é mau para todos, para vocês e para mim também. Já viu nisto 2 minutos fora. Cada coisa tem seu lugar, cada coisa tem seu momento. Temos que aprender ética. Isto é ética. Lugar do masjid, como é que se fica no masjid? É uma boa coisa, alhamdulillah, quem está a fazer, tu faça, continua a fazer. Nós estamos a dizer não, mas deve escolher o melhor momento para isso. Ou na entrada, ou na saída. Por que o Islã proibiu coleta ou qualquer ação durante o futebol? Por causa disso, porque distrai a pessoa. Então, eu estava a dizer que tira a emoção desta situação. Tira. Esse é um momento muito difícil, doloroso. Você como é que vai tirar a ti próprio dessa situação? Tudo que você dá, você tentava esquivar disso, isso já chegou. Você queria evitar, isso já chegou. Então Allah, quando Malaika diz, agora tira a ti próprio dessa situação. Você consegue tirar? É isso que Allah diz no Corão. Kalla, idha balagat at-taraqiya, wa khila, man raqi. Quando quando a alma chega à garganta, e for dito ali, mandrake, há alguém aqui que pode curar ele, está doente, está numa situação crítica. Quem pode curar ele? Aquilo é mandrake. E a pessoa própria já tem certeza que já chegou o momento de sair. Não só e a perna ficar entrelaçada com outra perna. Aquilo é doloroso, a pessoa já não sabe. Dor. Como aquele diz, há momentos difíceis, momento da alma sair, momento quando uma mulher dá parto, dá luz. São momentos dolorosos. Tem um senhor, outro dia estava a falar, eu vi ele na televisão, uma pessoa boa. Eu disse, no momento de parto, a dor é tão forte, que você se pegar na mão da mulher, a mulher agarrar a tua mão, aquela força que ela faz, pode esmagar os teus ossos. Dor. Momento de sacrato é dor, não é fácil. Está a sair, a alma que ficou contigo, quantos anos? 60, 70 anos, que ficou toda a vida contigo. Não é fácil. Agora está a separar-se de ti. Então, esse é o momento doloroso. Akhriju anfusakum. Tirem lá vocês. Saiam lá dessa situação. Allah está a desafiar a nós. Vocês acham que são muito espertos. Tem muita força. Tira lá. Evita lá.
Al-Yawma, depois você, então o Malaika diz, Al-Yawma, hoje, tujzauna adab al-hun. Vocês vão ser castigados com um castigo humilhante. Kuntum tafsukun trabalham. E quando é pessoa boa, isto é quando a pessoa é má, não é pessoa boa, é o Malaika de Rahma. O Malaika de Rahma. Hadiths falam, os pormenores, quando começa a ver, o meio começa a ver à distância, aquele Malaika também vem, quando é pessoa boa, primeiro prepara o terreno. Se vier de repente, pode a pessoa ficar chocada. Ele começa a ver gradualmente, ele começa a ver uma luz muito longe, a brilhar, a aproximar-se gradualmente. É aquilo que Allah diz no Corão. الذين يوفون بعهد الله يسيرون معهم ربهم يوسف شرهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا سرا وعلانية ويدعون بالحسنة السيئة جنات عدن يدخلون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Quando você está quase a morrer, as malaicas vêm no teu lugar, entram de todas as portas. يدخلون عليهم من كل باب. Fazem o quê? Logo ele faz primeiro Salamun alaikum. Primeira coisa faz salam. Salamun alaikum bima sabartum. Vocês foram pacientes, logo malaicas fazem salam. Fanel na hora depois logo dá boa nova, começa a falar, a carinhar e tudo, você fica animado que não, já estou muito. Então, isto é, eu estava a dizer que o fim do mundo, a nós não interessa saber o fim do mundo, interessa saber o nosso fim, porque o fim do mundo, mesmo se você conseguir chegar a ter conhecimento, não adianta nada. O que você vai ter se ter mais de 1000 anos? O mundo, você vier conhecer hoje que o mundo tem mais de 1000 anos, você vai fazer o quê? Você vai viver 1000 anos? Você não vai viver 1000 anos. Não preocupa. Esta é uma parte. Eu estava a dizer outra parte que interessa muito a nós é que nosso fim, quando é que vai ser nosso fim? Aí também a coisa é a mesma, praticamente. Allah manteve o nosso fim oculto também. Qual vantagem haveria se Allah nos indicasse? Se Allah nos indicasse, isso podia criar um caos na terra. Allah manteve o oculto. Você também não sabe também. Imagina se Allah dissesse a ti que você vai para o túnel e você tem 65 anos para viver. 65 anos. Então o que podia acontecer? Você podia 60 anos andar aí a curtir a vida. Não é isso? Numa boa. Porque para ainda, deixa lá, ainda tenho, deixa de usar velho, para perceber, fazer tudo. Quando faltar 5 anos, você vai agora, vou sentar no eticaf. Leva no sala, já não tem contato com ninguém. Só for fazer ibada, últimos 5 anos, eu já estou para sair. Não é isso? Pode acontecer isso, com certeza pode acontecer. Porque o bem, a prática do bem seria interrompida com a informação. E não só na prática do bem, a gente vai falar bem, khair. A tradução do bem é khair. E veja, bem é prática e é dinheiro também. Você não diz quantos bens tem, quantos bens. Aí eu estava a perguntar quanto dinheiro tem. Khair. É árabe também a mesma coisa. Khair quer dizer ação, quer dizer dinheiro também. Imagina se você soubesse que você vai viver 65 anos. De um lado, no bem, você fazia isso, bem da ação. No bem do dinheiro, também você teria feito o quê? Você pensa, eu juntei tanto dinheiro, trabalhei tanto, esforcei tanto, só agora tenho milhões de dólares, por que eu vou deixar para os outros? Faltam 5 anos, deixa lá ir passear o mundo todo. Dinheiro que eu juntei, vou gozar, porque é meu. O meu filho que se arranje, ele também que trabalha.
Então, aí também, não só a prática do bem seria interrompida, mas até a riqueza seria interrompida. Então, você podia pegar naquilo que é teu, você fala, isto é meu, eu trabalhei, agora vou, ter com o meio, no seu blog, dar lá um bilhete, volta ao mundo, vou passear todo lado, hospedar nos melhores hotéis. Dubai diz que tem quantas estrelas? 7 estrelas, embaixo da água. Cada noite é $1000. Você mas devia de ser assim. Cada um dizer, eu vou gastar aquilo que eu tenho, por que eu vou deixar para os outros? Mas sabe quanto isso podia afetar a situação do mundo? Afetar a nós todos. Então, é bom ou é mau a gente não saber o nosso tempo de saída? É bom. Não sei se todos estão satisfeitos com isso, porque, pelo menos os herdeiros estão satisfeitos. Os herdeiros estão satisfeitos. Você não sei se está satisfeito ou não, mas se há alguém que está a esperar a herança de alguém, esse está satisfeito. Porque, eu vou receber, porque se soubesse, não podia receber nem uma 500. Não é isso? Então, isto é, quer dizer, não saber o teu fim e não saber o fim do mundo. Você, depois morre. Morreu. Chegou Sacrato. Ali já começam outras leis. Leis variam. Leis de Dunya são outras. Leis de Barzakh são outras. Leis da Akhira são outras. Tudo tem, cada um tem seu Deus leis. E para lá aproximar a nós estas explicações, ele pôs alguns mostruários, pequeno truque, para a gente entender como é que isto funciona. Porque vocês quando ouvem a disso, cabra tem isto, cabra tem isto, cabra tem aquilo, mas como é possível? Cabra tem isto, tem aquilo. Sabe, Allah pôs um exemplo, a questão do sono, dormita. Você quando está acordado, há uma lei. Você quando está acordado, olha para ver, abre os olhos. Então você consegue ver tudo. Para andar, mexe as pernas, não é isso? Para pegar, mexe as mãos. Para falar, abre a boca. Isso é quando está acordado. Mas imagine a noção do tempo. Quando está acordado, você tem noção do tempo. Agora, pode não ter relógio, mas você basta ver, já são meio-dia. Já está anoitecer, tudo isso. Mas quando você dorme, logo a regra muda. Toda a regra muda. Em primeiro lugar, você não tem noção do tempo. Você sabia isso? Quando dorme, não tem noção do tempo. Se você estiver a dormir num quarto escuro, alta noite, abriu-se os olhos. Enquanto você não vê o relógio, você não pode dizer sozinho que agora são horas tal. Sabe? Não sabe? Experimenta hoje. A pessoa quando acorda tem que ver primeiro, alguém tem que dizer, tem que mostrar o relógio. Senão ele não tem noção do tempo, porque aquilo é outro mundo, não é mundo solar. No mundo solar, você anda com o sistema do tempo, que é definido pela Lua. Mas porque só no Sol, você já está fora desse mundo, você não sabe qual é a hora. Vamos lá fazer experiência hoje. Não põe nenhum relógio, não põe celular, não põe nada. Dorme. Fecha tudo. Janela e tudo. Porque não pode olhar para o Sol. Você vê claro, você não vai dizer, já são 4 horas, 5 horas. Fecha tudo. Depois acorda. E tenta descobrir que horas são. Noção do tempo muda. Quando está a dormir. Quando está a dormir, você anda sem mexer os pés. Não anda? Fala sem mexer a boca. Pega, até visita coisas. Anda de um lado para o outro. Esses nossos aqui feiticeiros não andam voar muito. Sentados na cama. Mas como é possível? Você está na cama, está a andar, está a visitar, está a falar, está tudo. Quer dizer, como é possível? A mesma coisa quando está com olhos abertos não acontecer, quando está com olhos fechados já acontecer. Como é possível? Isso Allah queria mostrar a vocês, a nós todos. Digo, olha, nós, para cada local, temos uma regra diferente. Vocês não estranhem.
Eu contei uma história para vocês uma vez. Até talvez pus num dos livros meus. Diz que um pescador foi à pesca. Então chegou lá, hoje nós somos ovos, tudo isso. Apareceu um peixe. Então ele falou com aquele peixe: diz, sabes, aqui fora há fogão. Fora tem fogão, tem faca, tem frigideira, tem óleo. Você quando vier aqui, vão cortar até bocados. E depois você vai ser consumido por pessoas que têm dedos. Cada um tem 10 dedos. E tem 30 e tal dentes para mastigar a ti. Vão te mastigar, vão acabar com tudo, vão restar as espinhas, vão deitar fora com os gatos. Esse vai ser teu fim. Você fala para o peixe. Então o peixe diz: não, eu tenho que pesquisar, certificar se isso é verdade ou não. Ele sai ali, daquele lugar ali, onde está aquele pescador, ele vai dar a volta, todo o oceano, todo lado. Deu volta e volta outra vez. Vai ter que dizer: você é mentiroso. Eu andei todo lado, não vi nenhum dedo. Você está levando 10 dedos, nenhum dedo vi, nenhum dente vi, nem um fogão vi, nem uma frigideira, nem uma faca, não vi nada. Você é mentiroso. O pescador vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Não, isso não está aí. Você quer ver isso, tem que vir para este mundo aqui fora. Ali dentro você não vai apanhar nenhum fogão. Nosso problema é esse. Coran e Hadith falou-nos de tanta coisa, do outro mundo, de outras regras. Mas você quer se armar as pernas? Não, eu quero saber onde está a Malaika. Onde está castigo? Onde está Jahannam? Como você quer ver enquanto está aqui? É como o peixe. O peixe quer ver aquilo enquanto está ali dentro. Não é possível. Portanto, eu estava a dizer, né, que está passando. Conversa é boa, mas o tempo também, a gente está onde estou a ver aqui, tem funcionários, isso e tudo, né? Mas é para dizer que não interessa a nós saber nem do fim do mundo, nem do o nosso fim. Os dois não são beneficiários para nós. Eu provei para você, expliquei que de facto não tem interesse a gente saber o nosso fim ou o fim do Duno, né? É bom continuar assim como está. O que nós queremos é a única coisa, assim como eu disse. O Islã já nos disse que há fim. O fim há. Deu-nos algumas indicações também. Especialmente quando se fala do fim do Dunya, deu-nos outras indicações de que há sinais pequenos, sinais grandes. Sinais pequenos, vocês todos já estão a ver, todos estão a andar. Sinais pequenos. Imoralidades, tantas matanças, tantos assassinatos, desobediência dos filhos com os pais, aquelas coisas todas são sinais pequenos, já foram falados. E há os sinais grandes. Os sinais grandes são o aparecimento de Dajjal, o aparecimento de Isa, o aparecimento de Mahdi, tudo isso. Mas acontecer vai acontecer. Aquilo que a gente pensa que é distante, aquilo que a gente pensa que é distante, para Allah não é distante. É isso que Allah diz no Corão: innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban. Eles, quando olham para isto, acham que isto está muito longe. Está muito longe. Mas Allah diz: wa narahu qariban. Para nós, a coisa é muito próxima. Por isso é que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que eu e o Qiyamat viemos assim juntos. Você pensa que é Baid, Allah diz: para nós está muito próximo, as coisas estão muito próximas. De facto, de uma ou de outra maneira, as coisas estão próximas. Se não é o outro fim grande, é o nosso fim, você não sabe. Não sabe qual é a hora. Portanto, pode ser agora. Eu vou terminar aqui. Inshallah, quando a gente tiver novas oportunidades, vamos estar aqui outra vez. Vamos conversar, inshallah, mais. Allah nos dê compreensão e nos desperte enquanto ainda há tempo.
não deixarmos até a última hora, porque não interessa. O homem seguro é mais prudente. Né? Vocês andar na segurança. O que tem a fazer, vocês fazem diariamente, resolvem os seus problemas, você vai andando. Se for depois receber a informação, um avisos todos já têm muitos avisos, doença, são todos avisos. Mas se logo vier alguém bater a porta, nós temos que estar num estado como aqueles grandes sahabas diziam, Abu Bakr Siddiq falava, para mim, mesmo se eu ver o Jannah com os meus olhos, não vai aumentar a minha imagem. Imagina chegar até esse ponto. Mesmo se eu já ver tudo, o imã que já tenho, prática que já tenho, vai manter-se, esse ritmo vai continuar, não vai aumentar. Nós somos do outro nível, né? A gente talvez se vê uma coisa dessas, assim, é capaz de melhorar o nosso imã, né? Porque somos fracos. Já dizer que é bom mantermos o ritmo, né? O ritmo para não sermos surpreendidos. É só isso. Só nota.